Você sabia que na África ancestral, uma madrasta malvada conspirou durante anos para destruir um príncipe inocente e colocar seu próprio filho no trono? Esta é a história real de Oba, um jovem que perdeu tudo, sua família, seu lar, sua identidade, mas descobriu algo muito maior, o verdadeiro significado de ser rei. Uma história de traição, exílio e redenção que vai te prender do início ao fim. Prepare-se para conhecer o príncipe Oba e sua jornada extraordinária pelas terras de Iluinã. E aí, de que cidade você está assistindo essa história incrível? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde são os guardiões das histórias ancestrais africanas. E se você quer mais histórias fascinantes como essa, repletas de sabedoria, cultura e lições poderosas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa. Vamos juntos nessa jornada pela rica cultura africana. Agora vem comigo que a história do príncipe Oba está só começando. Nas terras férteis do reino de Iluinã, onde o rio Osun serpenteava como uma cobra sagrada entre colinas verdejantes, vivia o poderoso rei Adebayo. Seu reino era conhecido por toda a região como um lugar de abundância, onde os inhames cresciam do tamanho de cabeças de crianças e o mel silvestre escorria dos baobás centenários como lágrimas douradas dos ancestrais. Adebayo tinha sido abençoado com um filho de sua primeira esposa, a rainha Folazade, uma mulher de beleza incomparável e coração generoso. Quando o menino nasceu, os tambores falantes ecoaram por 7 dias e 7 noites, levando a notícia até os reinos mais distantes. Os sacerdotes de Ifá lançaram os búzios e declararam que aquela criança seria um grande líder, um rei justo que traria prosperidade ainda maior ao seu povo. Por isso, deram-lhe o nome de Oba, que significa rei na língua iorubá. Folazade criou o pequeno Oba com todo amor e dedicação. Ela lhe ensinava as histórias dos ancestrais enquanto trançava seu cabelo sob a sombra das mangueiras. Contava-lhe sobre Sangó, o orixá do trovão e da justiça, sobre Osun, a deusa dos rios e da fertilidade, e sobre Obatala, o criador da humanidade. O menino crescia forte e sábio, com olhos que brilhavam como estrelas quando ouvia as lendas de seu povo. Mas quando Oba tinha apenas 8 anos, uma doença misteriosa varreu o reino como um vento maligno. Folazade, apesar de todos os remédios preparados pelos curandeiros e todas as oferendas feitas aos orixás, não resistiu. Sua morte deixou o palácio mergulhado em luto profundo. O rei Adebayo chorou como nunca havia chorado, e o pequeno Oba perdeu não apenas sua mãe, mas sua guia espiritual e melhor amiga. Durante 3 anos, o rei governou sozinho, dedicando-se tanto aos deveres do reino quanto à criação de seu filho. Oba crescia cercado pelos conselheiros reais, aprendendo sobre justiça, diplomacia e as tradições sagradas de seu povo. Ele demonstrava uma sabedoria incomum para sua idade, sempre perguntando sobre o bem-estar dos súditos e mostrando compaixão pelos mais necessitados. Entretanto, os conselheiros do rei começaram a insistir que Adebayo precisava de uma nova rainha. Um rei sem esposa era como uma árvore sem raízes, diziam eles. Depois de muita resistência, Adebayo finalmente concordou em procurar uma nova companheira, não por amor, mas por dever para com seu reino. Foi assim que Moremi entrou em suas vidas, trazendo consigo uma tempestade disfarçada de brisa suave. Moremi chegou a Iluinã durante a estação das chuvas, quando os céus se abriam generosamente sobre a terra. Ela vinha de um reino distante ao norte, onde as dunas de areia encontravam as savanas. Sua beleza era diferente daquela de Folazade, onde a primeira rainha tinha a suavidade da lua. Moremi possuía a intensidade do sol do meio-dia. Seus olhos eram grandes e penetrantes, sua pele luzia como ébano polido, e ela se movia com a graça calculada de uma leoparda. O rei Adebayo ficou impressionado com sua inteligência e porte. Moremi sabia conversar sobre as estrelas, sobre as rotas comerciais que ligavam os reinos, sobre as propriedades medicinais das plantas. Ela recitava provérbios antigos com voz melodiosa e demonstrava conhecimento dos rituais sagrados. Os conselheiros aprovaram a união, e em poucas semanas, Moremi se tornou a nova rainha de Iluinã. No início, Moremi se mostrou gentil com Oba. Ela lhe sorria, perguntava sobre seus estudos e às vezes lhe trazia frutas cristalizadas em mel. O menino, carente do amor materno, começava a se abrir timidamente para ela. Mas Oba não sabia que,
por trás daqueles sorrisos, Moremi guardava ambições sombrias como a noite sem lua. O que ninguém no palácio conhecia era a verdadeira história de Moremi. Em seu reino natal, ela havia sido uma das esposas secundárias de um chefe menor, sempre frustrada por nunca ter tido a atenção e o poder que acreditava merecer. Quando soube que o poderoso rei Adebayo procurava uma esposa, ela tramou seu caminho até Iluinã, usando feitiços sutis e palavras açucaradas para conquistar seu objetivo. 6 luas após o casamento, Moremi deu à luz um filho. O menino foi chamado de Adé, que significa coroa. Durante o parto, ela segurou a mão de uma velha serva e sussurrou entre dores: "Este menino será rei. Eu juro pelos ancestrais, ele usará a coroa de Iluinã." A serva, assustada com a intensidade daquelas palavras, guardou silêncio, mas um arrepio percorreu sua espinha. Com o nascimento de Adé, tudo mudou. Moremi começou a se distanciar de Oba, seus sorrisos ficaram cada vez mais raros, e seus olhos, quando pousavam no enteado, brilhavam com algo que não era amor. Ela passou a sussurrar nos ouvidos do rei durante as noites, plantando sementes de dúvidas sobre o caráter e as capacidades de Oba. "Ele é muito sonhador", dizia ela. "Um rei precisa ser forte, decidido." Oba passa tempo demais ouvindo histórias dos velhos e ajudando nas plantações como um camponês comum. Conforme a decrescia, Moremi intensificava seus planos. Ela garantia que seu filho tivesse os melhores tutores, as melhores roupas, os melhores alimentos. Enquanto isso, começou uma campanha sutil para diminuir Oba aos olhos da corte. Quando Oba demonstrava compaixão, ela a chamava de fraqueza. Quando ele estudava as antigas escrituras, ela dizia que ele vivia no passado. Quando ajudava os camponeses nas colheitas, ela ridicularizava sua falta de decoro real. Oba, agora com 14 anos, começava a perceber a mudança. Ele notava os olhares frios de sua madrasta, as conversas que cessavam quando ele entrava em um cômodo, a forma como ela sempre colocava Adé em destaque durante as cerimônias públicas. Mas ele guardava suas preocupações para si mesmo, não querendo preocupar seu pai, que já carregava o peso de governar um reino inteiro. Um dia, durante o festival de Ozum, a deusa dos rios, Oba estava ajudando a distribuir comida para os pobres que se reuniam no palácio. Era tradição que a família real demonstrasse generosidade durante as festividades sagradas. Moremi observava de longe, seu rosto uma máscara de desaprovação. Quando o festival terminou, ela foi diretamente ao rei. "Meu senhor", disse ela com voz adocicada como mel envenenado, "o povo está começando a questionar se Oba tem a dignidade necessária para ser rei. Veja como ele se mistura com os mendigos e camponeses, sujando as vestes reais. Um futuro rei deve manter distância, deve inspirar reverência, não familiaridade. Temo que ele não compreenda o peso da coroa que um dia carregará." Adebayo franziu a testa, pensativo. "Mas Moremi", respondeu ele, "nossos ancestrais ensinaram que um rei deve conhecer seu povo. Como pode governá-los com sabedoria se não compreende suas alegrias e sofrimentos?" Oba demonstra o coração generoso de sua mãe. Moremi mordeu o lábio, controlando sua frustração. Aquela não seria a última vez que ela plantaria dúvidas, e ela sabia que, gota por gota, até a pedra mais dura pode ser perfurada pela água. "Claro, meu rei", disse ela, curvando-se. "Sua sabedoria é infinita. Perdoe esta humilde esposa por sua preocupação." Mas em seus olhos dançava o fogo da determinação. Naquela noite, Moremi visitou secretamente a choupana de um feiticeiro conhecido nos arredores do reino. O homem era temido por trabalhar com forças obscuras, fazendo pactos que outros curandeiros recusavam. Ela lhe ofereceu ouro e pedras preciosas. "Preciso de algo que faça o rei duvidar de seu filho", ela disse. "Nada que cause dano físico, pois isso levantaria suspeitas. Mas algo que destrua a confiança entre eles." O feiticeiro, com olhos esbranquiçados pela catarata e dedos retorcidos como raízes, preparou um pó especial. "Coloque isto na bebida do rei antes de dormir", instruiu ele. "Seus sonhos serão preenchidos com visões perturbadoras sobre o primogênito. Ele não se lembrará dos sonhos claramente ao acordar, mas um sentimento de inquietação permanecerá em seu coração."
Moremi pegou o pacote com um sorriso cruel e voltou ao palácio sob o manto da escuridão. Durante as semanas seguintes, o rei Adebayo começou a ter sonhos estranhos. Ele via Oba usando a coroa real, mas no sonho, o reino ardia em chamas. Via seu filho sentado no trono enquanto o povo chorava de fome. Acordava suando, o coração acelerado, sem conseguir entender de onde vinham aquelas visões perturbadoras. Durante o dia, olhava para Oba com confusão, tentando reconciliar o filho amoroso que conhecia com as imagens sombrias que assombravam suas noites. Moremi observava tudo com satisfação escondida. Ela continuava a colocar o pó nas bebidas do rei, sempre com cuidado para não ser descoberta. Ao mesmo tempo, intensificava seus elogios a Adé diante da corte. Vejam como meu filho maneja a lança com destreza, dizia ela durante os treinos. Vejam sua postura régia durante as cerimônias. Verdadeiramente, os deuses abençoaram este menino com todas as qualidades de um grande líder. Oba sentia o distanciamento crescente de seu pai e sofria em silêncio. Ele se dedicava ainda mais aos estudos, tentando provar seu valor. Aprendia sobre as leis antigas, sobre a astronomia, sobre as histórias de todos os reinos vizinhos. Mas nada do que fazia parecia suficiente para dissipar a nuvem que havia se formado entre ele e Adebayo. Um dia, o Conselho Real se reuniu para discutir uma disputa territorial com um reino vizinho. Oba, que havia estudado profundamente sobre diplomacia e os tratados antigos, sugeriu uma solução baseada em um acordo histórico que beneficiaria ambas as partes. Sua proposta era brilhante, demonstrando sabedoria além de seus anos. Os conselheiros mais velhos acenaram com aprovação. Mas Moremi se levantou, sua voz cortante como uma lâmina. Com todo respeito aos conhecimentos de livro do príncipe Oba, disse ela, enfatizando livro com desdém, talvez ele não compreenda que os reinos não se governam com palavras bonitas, mas com força e determinação. Seu irmão Adé sugeriria uma demonstração de nosso poder militar, algo que nossos vizinhos compreenderiam melhor. Adé, sentado ao lado da mãe, tinha apenas 9 anos, mas havia sido bem treinado. Ele se levantou e recitou as palavras que Moremi lhe havia ensinado. Sim, pai. Devemos mostrar que Luina não tem medo de defender suas fronteiras. Força respeita força. O rei olhou entre seus 2 filhos, a confusão evidente em seu rosto. Os sonhos perturbadores voltaram à sua mente, misturando-se com as palavras de Moremi. Por fim, ele decidiu adotar uma abordagem intermediária, mas a semente da dúvida havia sido plantada e começava a germinar. Oba saiu da reunião do conselho com o coração pesado, sentindo que havia perdido algo precioso que talvez nunca recuperasse. Naquela noite, Oba subiu ao topo da torre mais alta do palácio e olhou para as estrelas. Ele orou aos ancestrais, pedindo orientação. Mãe Folazadé, sussurrou ao vento, se você pode me ouvir dos reinos dos ancestrais, por favor, me mostre o caminho. Não sei como recuperar o amor de meu pai ou como provar que sou digno da confiança dele. As estrelas brilhavam em silêncio, mas Oba sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto, como se fosse a resposta gentil de sua mãe. Os anos passaram, e Oba cresceu para se tornar um jovem de 17 anos. Apesar de todas as dificuldades, ele nunca perdeu sua bondade essencial ou seu senso de justiça. O povo do reino o amava, pois ele frequentemente saía disfarçado para caminhar entre eles, ouvindo suas preocupações e ajudando onde podia. Mas no palácio, sua posição se tornava cada vez mais precária. Moremi sabia que precisava de um golpe final, algo que afastasse Oba de uma vez por todas do caminho de Adé rumo ao trono. Ela passou meses planejando, consultando o feiticeiro maligno, reunindo os elementos necessários para sua traição definitiva. Finalmente, durante a estação seca, quando o reino preparava a grande cerimônia de renovação das alianças com os reinos vizinhos, ela viu sua oportunidade. A cerimônia era uma das mais importantes do ano. Embaixadores de 12 reinos viriam prestar homenagem e renovar tratados de paz e comércio. Era essencial que tudo corresse perfeitamente, pois qualquer falha seria vista como fraqueza de Luina. Moremi conhecia essa importância e decidiu usá-la a seu favor. Na noite anterior à cerimônia, ela roubou o selo real, um objeto sagrado passado de geração em geração,
usado para autenticar documentos importantes. Escondeu-o cuidadosamente entre os pertences pessoais de Oba, enterrado sob suas vestes no fundo de seu baú. Então, no momento crítico, quando o rei procurava o selo para completar o ritual de abertura da cerimônia, ela fingiu horror e sugeriu que talvez houvesse um traidor no palácio. Meu rei, ela disse com voz trêmula, como se estivesse aterrorizada em sugerir tal coisa, talvez devêssemos procurar nos aposentos de todos. Se alguém roubou o selo sagrado, é uma traição da mais grave natureza. Sua sugestão pareceu razoável aos conselheiros alarmados, e uma busca foi iniciada. É claro que o selo foi descoberto entre os pertences de Oba. O choque percorreu o palácio como um raio. Como o príncipe herdeiro poderia cometer tal sacrilégio? Oba, pálido e atordoado, jurou sua inocência. Pai, eu nunca faria tal coisa. Alguém colocou isso ali para me incriminar. Mas suas palavras soaram vazias diante da evidência material. Moremi chorava lágrimas falsas, abraçando o pequeno Adé. Meu rei, sei que é doloroso, mas a evidência está diante de nossos olhos. Talvez o jovem príncipe estivesse, com inveja de seu irmão mais novo? Ou talvez desejasse sabotar a cerimônia para fazer você parecer fraco diante dos outros reinos? Cada palavra era um veneno cuidadosamente escolhido, entrando nas feridas já abertas pelos anos de manipulação. O rei Adebayo olhou para seu primogênito, e Oba viu algo que quebrou seu coração: dúvida. Depois de tudo, depois de todos os anos de amor e criação, seu pai duvidava dele. Naquele momento, Oba soube que a batalha estava perdida. Os sonhos sombrios, os sussurros constantes, a manipulação incansável de Moremi haviam finalmente envenenado completamente a relação entre pai e filho. Com voz pesada como pedra, Adebayo pronunciou seu julgamento: Oba, filho de Folazadé, você está exilado de Luinã. Deve partir antes do amanhecer e não retornar enquanto eu viver. Seu irmão Adé é agora meu herdeiro oficial. Que os deuses tenham piedade de sua alma. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguns conselheiros mais velhos, que haviam conhecido Folazadé e visto Oba crescer, baixaram as cabeças em tristeza, mas nenhum ousou contradizer o rei. Oba partiu ao amanhecer, levando apenas uma trouxa com algumas roupas simples e um pequeno amuleto que havia pertencido à sua mãe, uma figura de bronze de Ozum, a deusa dos rios. Ele não olhou para trás enquanto atravessava os portões do palácio, embora cada passo parecesse arrancado de sua alma. O único consolo era um velho servo chamado Babatunde, que havia servido sua mãe e insistiu em acompanhá-lo no exílio. Jovem príncipe, disse Babatunde enquanto caminhavam pela estrada empoeirada, não perca a esperança. A verdade é como o óleo, sempre sobe à superfície, não importa quanto tempo fique submersa na água. Um dia, a justiça prevalecerá. Oba quis acreditar naquelas palavras, mas seu coração estava pesado demais. Eles caminharam por dias, atravessando savanas douradas onde manadas de antílopes corriam livres, passando por aldeias onde ninguém os conhecia. Oba, acostumado aos luxos do palácio, teve que aprender a dormir sob as estrelas, a buscar água em poços distantes, a trabalhar em troca de comida. Mas essas dificuldades, ao invés de quebrá-lo, começaram a moldá-lo em algo mais forte. Em uma aldeia chamada Ietitum, Oba e Babatunde encontraram refúgio temporário. O chefe da aldeia, um homem sábio chamado Lufmi, ofereceu-lhes trabalho em suas plantações. Oba aceitou com gratidão, e pela primeira vez em sua vida, trabalhou verdadeiramente ao lado do povo comum, não como um príncipe observando de longe, mas como um igual. Durante os meses seguintes, Oba viveu como um camponês. Suas mãos, antes macias, desenvolveram calos. Sua pele, antes protegida do sol, escureceu e endureceu. Mas, mais importante, seu coração se abriu de maneiras que nunca havia experimentado no palácio. Ele ouvia as histórias dos anciãos da aldeia, aprendia sobre as dificuldades reais que seu povo enfrentava, a seca que destruía colheitas, as doenças que levavam crianças, a fome que visitava quando as chuvas não vinham. Uma noite, sentado ao redor de uma fogueira com outros trabalhadores, um velho contador de histórias visitou a aldeia. O homem era cego, mas sua voz era poderosa e melodiosa. Ele contou a história de Obatala, o orixá criador,
que havia sido falsamente acusado e aprisionado, mas que manteve sua dignidade e pureza de coração até que a verdade fosse revelada e ele fosse libertado e honrado acima de todos. A história tocou Oba profundamente. Ele percebeu que seu exílio não era o fim, mas uma transformação. Como o metal que precisa passar pelo fogo para se tornar forte, ele estava sendo forjado em algo maior do que era. Aquela noite, pela primeira vez desde que deixara o palácio, Oba dormiu em paz. Enquanto isso, em Iluinã, Moremi saboreava seu triunfo. Adé, agora com 15 anos, havia sido oficialmente declarado príncipe herdeiro. Mas Moremi não estava satisfeita apenas com isso, ela queria garantir que Adé se tornasse rei o mais rápido possível, enquanto ela ainda era jovem o suficiente para exercer poder através dele. Ela continuou a administrar o pó do feiticeiro nas bebidas do rei, aumentando gradualmente a dose. Adebayo começou a ficar doente, sua força diminuindo lentamente como uma vela que se apaga. Os médicos da corte não conseguiam identificar o mal que o afligia, e o rei definhava dia após dia. Adé, criado sob a influência venenosa de sua mãe, cresceu sem aprender as virtudes essenciais de um bom governante. Ele era arrogante, cruel com os servos e indiferente ao sofrimento do povo. Moremi via essas características mas as ignorava, cega por sua ambição. Ele é forte, dizia ela a si mesma. Força é o que importa em um rei. Quando Adebayo finalmente faleceu, após 3 anos de doença, Adé ascendeu ao trono com apenas 18 anos. Sua primeira ação como rei foi banir vários dos conselheiros mais velhos que haviam servido seu pai, substituindo-os por homens jovens e ambiciosos que fariam sua vontade sem questionar. Moremi tornou-se sua principal conselheira, governando efetivamente através dele. O reino começou a mudar rapidamente, e não para melhor. Os impostos aumentaram drasticamente para financiar os caprichos do jovem rei, palácios mais grandiosos, festas extravagantes, exércitos maiores para projetos de conquista vaidosos. Os camponeses começaram a passar fome. As colheitas eram confiscadas antes que as famílias pudessem guardar o suficiente para si mesmas. Protestos eram esmagados brutalmente. Em 3 anos, o próspero reino de Iluinã se transformou em um lugar de tristeza e opressão. O povo começou a murmurar, lembrando-se dos dias do bom rei Adebayo e de seu filho exilado, o gentil príncipe Oba. Onde está ele agora? Perguntavam em sussurros. Se ele voltasse, nos salvaria deste tirano? Moremi ouvia esses sussurros e ficava furiosa. Ela enviou soldados para silenciar os dissidentes, mas quanto mais ela reprimia, mais o povo resistia. Ela percebeu, tarde demais, que havia criado um monstro. Adé não a ouvia mais como antes. Ele havia provado o poder absoluto e não queria compartilhá-lo, nem mesmo com sua mãe. Uma noite, durante uma festa particularmente extravagante no palácio, enquanto o povo lá fora passava fome, uma velha mulher conseguiu penetrar a segurança. Era uma sacerdotisa de Ozum, vestida com roupas brancas e colares de contas. Ela apontou para Moremi com um dedo trêmulo e gritou: mulher maligna! Você destruiu um reino através de suas mentiras e ambições. Mas saiba disso, a justiça dos orixás não dorme. Aquele que você expulsou voltará, e sua traição será exposta para todo mundo ver. Moremi ficou pálida, e Adé ordenou que a velha fosse presa. Mas quando os guardas foram pegá-la, ela havia desaparecido como fumaça. Moremi passou aquela noite sem dormir, pela primeira vez em anos sentindo o gélido toque do medo. Teria ela ido longe demais? Os deuses realmente a puniriam? Ela tentou afastar esses pensamentos, mas eles persistiam como sombras na luz da lua. Oba, agora com 24 anos, havia se tornado um homem completamente diferente do jovem príncipe que fora exilado. Seu corpo estava forte e resistente do trabalho árduo, sua mente afiada pelas lições da vida real, e seu coração expandido pela compaixão que só vem de verdadeiramente conhecer o sofrimento. Notícias do que acontecia em Iluinã chegavam até a aldeia onde ele vivia. Ele ouvia sobre os impostos esmagadores, sobre as famílias separadas, sobre os que morriam de fome enquanto o rei festejava. Seu coração sangrava por seu povo, mas ele se sentia impotente.
O que poderia fazer um príncipe exilado contra um rei estabelecido com um exército à sua disposição? Foi então que Babá Tunde, o velho servo, trouxe notícias extraordinárias. Meu príncipe, você precisa saber a verdade. A mulher que roubou a criada de sua mãe está prestes a morrer, e em seu leito de morte, ela confessou algo importante. Ela viu Moremi roubar o selo real e colocá-lo em seus aposentos. Ela guardou esse segredo por medo, mas agora, diante da morte, não quer levar a culpa de sua consciência para o outro mundo. Oba sentiu como se seu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. A confirmação de que havia sido traído era simultaneamente dolorosa e libertadora. Ele havia sido inocente o tempo todo, e agora havia uma testemunha. Mas o que poderia fazer com essa informação? Seu pai estava morto, e Adé reinava absoluto. Naquela noite, Oba sonhou com sua mãe pela primeira vez em anos. No sonho, Folazada estava linda como ele se lembrava, vestida com roupas brancas bordadas com fios de ouro. Ela sorriu para ele e disse: "Meu filho, chegou a hora. O povo clama por salvação, e você foi preparado para este momento através de todo o sofrimento que suportou. Volte para Iluinã. Os ancestrais caminharão ao seu lado, e a verdade será sua espada e escudo." Oba acordou com lágrimas nos olhos, mas também com uma certeza cristalina. Ele reuniu alguns homens leais da aldeia, homens que haviam aprendido a respeitá-lo e confiar nele durante os anos. Entre eles estava o Lufmi, o chefe da aldeia, que disse: "Príncipe Oba, nós o seguiremos. Você nos mostrou o que é verdadeira liderança através de suas ações, não apenas palavras." A jornada de volta a Iluinã levou 2 semanas. Enquanto viajavam, mais pessoas se juntavam a eles. Eram camponeses de Iluinã que haviam fugido da opressão de Adé, comerciantes que haviam sido arruinados pelos impostos abusivos, soldados que haviam desertado porque não conseguiam mais seguir ordens cruéis. O que começou como um pequeno grupo tornou-se uma multidão, depois uma pequena força. Quando chegaram às fronteiras de Iluinã, eram centenas. Oba não vinha como conquistador, mas como libertador. Ele enviou mensageiros adiante, proclamando a verdade sobre o roubo do selo real e convidando o povo a testemunhar o julgamento que ele demandaria. A notícia se espalhou como fogo em capim seco, e o povo começou a sair de suas casas, seguindo em direção ao palácio. Moremi ouviu sobre o retorno de Oba e entrou em pânico. Ela implorou a Adé para enviar o exército, para esmagar a rebelião antes que crescesse. Mas algo estranho aconteceu, os soldados recusaram-se a marchar contra Oba. Muitos se lembravam do jovem príncipe gentil, e outros haviam ouvido histórias de sua bondade e justiça durante os anos de exílio. Os comandantes militares, um a um, declararam que não derramariam sangue em uma guerra fratricida. Com o exército se recusando a lutar e o povo marchando em direção ao palácio em apoio a Oba, Adé percebeu que estava isolado. Pela primeira vez em sua vida mimada, ele sentiu verdadeiro medo. Moremi, vendo tudo desmoronar, tentou fugir, mas foi capturada por guardas que haviam mudado de lealdade. Oba entrou no palácio não com espadas e lanças, mas com a criada moribunda em uma liteira, acompanhada pelos anciãos do reino. No grande salão onde um dia ele havia sido condenado, agora ele se apresentava como acusador. A mulher, com voz fraca mas firme, contou tudo o que havia testemunhado, como Moremi roubou o selo real, como o escondeu nos aposentos de Oba, como ela havia tramado por anos para destruir o príncipe herdeiro. Moremi tentou negar, mas sua voz não tinha mais poder. Os anciãos, os sacerdotes de Ifá, os conselheiros leais que haviam sobrevivido ao reinado de Adé, todos viram a verdade estampada em seu rosto. O feiticeiro maligno, capturado por seguidores de Oba, foi trazido e confessou tudo sobre os pós venenosos, os feitiços de pesadelo, anos de manipulação sombria. Adé, confrontado com a verdade sobre as maquinações de sua mãe, desmoronou. Ele percebeu que havia sido uma ferramenta, que nunca fora realmente um rei, mas um fantoche de ambições alheias. Com lágrimas de vergonha e arrependimento, ele se curvou diante de Oba. "Meu irmão", ele disse com voz quebrada, "fui cego e cruel. Não sou digno da coroa. Você é o verdadeiro herdeiro de nosso pai." Oba olhou para seu meio-irmão,
ainda jovem, ainda capaz de mudança, e sentiu não raiva, mas compaixão. Adé, disse ele gentilmente, você também foi vítima das ambições de sua mãe. Mas agora você tem escolha. Pode aprender o que significa governar com justiça e servir ao povo ao meu lado. Os sacerdotes de Ifá realizaram um ritual de purificação que durou 3 dias. Moremi foi julgada pelos anciãos e condenada ao exílio permanente, levando consigo apenas as roupas que vestia. Ela partiu sozinha, abandonada até por aqueles que uma vez a serviram, uma advertência viva sobre os perigos da ambição sem limites e do coração envenenado pela inveja. Oba foi coroado rei de Luinã durante uma cerimônia que reuniu pessoas de todo o reino. Ele usava a mesma coroa que seu pai e seus ancestrais haviam usado, mas trazia consigo algo que nenhum deles teve, a experiência de ter vivido como seu povo vivia, de ter sofrido e crescido, de ter sido quebrado e reconstruído mais forte. Seus primeiros decretos como rei foram revogar os impostos opressivos, redistribuir as terras confiscadas, libertar aqueles aprisionados injustamente. Ele estabeleceu um conselho que incluía não apenas nobres, mas também representantes dos camponeses, artesãos e comerciantes. Um reino é forte, ele declarou, não pelo poder de um homem, mas pela união de todos os seus filhos. Adé tornou-se um dos conselheiros mais dedicados de Oba, usando sua própria experiência como tirano para ajudar o irmão a evitar os perigos do poder absoluto. Os 2 meio-irmãos, antes separados pela ambição de uma mulher malvada, tornaram-se próximos, e sua união trouxe esperança ao reino. Babatunde, o velho servo fiel, recebeu terras e uma posição honrada na corte. Olufni e os homens da aldeia que haviam apoiado Oba foram recompensados, mas não com ouro ou terras. Oba sabia que homens assim valorizavam outras coisas. Ele construiu escolas em suas aldeias, poços de água limpa, celeiros comunitários para tempos difíceis. Os anos que se seguiram foram chamados de a Era da Restauração. E Luinã floresceu novamente, mas de forma diferente. Não era mais apenas um reino próspero, era um reino justo. Os viajantes vinham de terras distantes para ver o rei que havia vivido como camponês, que ouvia pessoalmente as queixas de seu povo, que governava não pela força, mas pelo amor e respeito que inspirava. Oba nunca esqueceu as lições aprendidas durante seu exílio. Cada ano, no aniversário do dia em que foi expulso, ele deixava o palácio e passava uma semana vivendo entre o povo comum, ouvindo, aprendendo, lembrando-se de onde veio e por que governava. Ele se casou com uma mulher sábia e bondosa chamada Duni, filha de um ferreiro, escandalizando alguns nobres tradicionais mas conquistando ainda mais o amor do povo. Juntos tiveram 4 filhos, que cresceram não apenas no palácio, mas também trabalhando nas plantações, estudando com os anciãos das aldeias, aprendendo que verdadeira nobreza vem do caráter, não do nascimento. Décadas depois, quando Oba era um homem idoso com cabelos brancos como algodão e netos correndo pelos jardins do palácio, ele às vezes visitava o túmulo de sua mãe, Folazadé. Ali, sob a sombra das mangueiras que ela tanto amava, ele conversava com ela em pensamento, agradecendo-lhe pelos valores que lhe ensinou quando era menino, compaixão, justiça, amor pelo povo. E ele pensava em Moremi também, sem ódio, mas com a tristeza de oportunidades desperdiçadas. Ela havia tido a chance de ser uma grande rainha, de usar sua inteligência para o bem, mas escolheu o caminho da ambição egoísta. Seu nome tornou-se um provérbio de advertência: não seja como Moremi, que destruiu outros tentando construir a si mesma, e acabou perdendo tudo. A história de Oba, o príncipe exilado que se tornou o rei justo, foi contada e recontada pelos griots em cada aldeia, em cada festival, em cada cerimônia sagrada. Tornou-se parte da sabedoria ancestral de Luinã, ensinando às gerações futuras que a verdadeira força vem da integridade, que a justiça sempre prevalece sobre a traição, e que o sofrimento enfrentado com dignidade pode transformar uma pessoa em algo extraordinário. E quando Oba finalmente partiu para se juntar aos ancestrais, em paz e cercado por aqueles que amava, todo o reino chorou, não lágrimas de desespero, mas lágrimas de gratidão por terem sido abençoados com um rei que verdadeiramente compreendeu o significado de governar, servir. Seu legado viveu através de seus filhos, através das instituições justas que criou, através das histórias que continuaram sendo contadas sob as estrelas. E em Luinã, sempre que nascia uma criança, os pais oravam aos ancestrais: que este filho tenha o coração de Oba,
forte diante da adversidade, gentil no poder, justo em todas as coisas. Porque no final, a história não era sobre um príncipe que recuperou um trono. Era sobre como a adversidade pode revelar nosso verdadeiro caráter, como a justiça sempre encontra seu caminho, e como o amor ao povo é a única coroa que realmente importa. E assim termina a história do príncipe Oba, que perdeu tudo para ganhar sabedoria, que foi quebrado para se tornar inteiro, e que nos ensina que os deuses às vezes nos levam pelos caminhos mais escuros para nos conduzir à luz mais brilhante. Que os ancestrais abençoem todos aqueles que ouvem esta história e aprendem suas lições. Que assim seja. Fim.